Qual é o número todo que está mostrando aí? 7,3? 7,5. Chega, tá bom, vai, a gente já sabe que não pode ter tudo isso. pH tem unidade? Não. Como é que eu expresso com o número correto de algarismos significativos isso? Quantos algarismos significativos eu tenho na concentração de H+? Quantos? 3. A minha resposta de pH tem que ter 3 também, certo? E aí? 7,38. Hã? 2,7. O número de casas decimais, esqueçam isso, porque é um logaritmo. Isso aqui, ele só está me marcando a potência de 10. Aqui, nas casas decimais, é que tem a informação da precisão. Tá certo? Então, 1, 2, 3, que é o que eu tenho que ter. O quarto é um 5. Olha que sorte, não foi planejado. Como é que é o arredondamento? Esse 7 é ímpar. É para cima. Então, a resposta é 2,738. Como eu comentei com vocês, hoje nós vamos concluir a questão dos algarismos significativos e nós vamos também falar sobre reações químicas e sobre equações químicas. Então, para concluir os algarismos significativos, depois da aula passada, alguns colegas seus vieram tirar dúvida comigo e é ótimo porque eu percebo aonde não ficou claro. Ficou claro agora? Onde não tinha ficado claro algumas coisas que eu falei. Eu dependo para uma boa aula das dúvidas de vocês, porque para mim o que eu falo está claro. Eu não tenho como entrar na cabeça de vocês e entender o que não está muito bem esclarecido. Então eu dependo das dúvidas de vocês. Então, sobre algarismos significativos, para nós encerrarmos, o que eu disse é, em primeiro lugar, química é uma ciência experimental. E toda medida carrega alguma imprecisão. Não existe medida experimental que seja infinitamente precisa. Então, o primeiro ponto... Estou forte hoje. Toda medida experimental é afetada de alguma imprecisão. Quando não é uma medida experimental, não. Então, se eu tenho uma medida experimental, eu meço, por exemplo, um volume. E aí eu multiplico aquele volume por 2, esse número que está multiplicando o volume, ele é um número puro, ele não é uma medida. Tá certo? Então, ele, como número puro, nós falamos que ele é um número exato, e que, portanto, tem um número infinito de algarismos significativos. Isso quer dizer o quê? Que eu não tenho que me preocupar com ele. Tá certo? Eu não preciso me preocupar com a imprecisão dele. Alguém lembra de um número puro, importantíssimo em química? Importantésimo, mais do que importantíssimo. O mol não. O mol, mas é uma boa resposta. Quando vocês falam mol, vocês estão se referindo à constante de Avogadro. Né? A constante de Avogadro é o resultado de uma medida experimental. A constante de Avogadro, ela foi medida com uma boa exatidão. Não vou dizer que seja pela primeira vez, né? Porque algumas medidas foram feitas mais ou menos na mesma época. Mas um físico chamado Jean Perrin fez essas medidas com bastante precisão, usando gotinha de resina, né, de gutapercha. A suspensão, ele contou as gotinhas de resina, e aí fez um tratamento que a gente considera de uma distribuição barométrica. Para os curiosos, eu vou colocar esse texto nas leituras complementares. Está em português. Eu acho legal ler, para vocês terem uma ideia, porque dá a impressão que está lá junto com os 10 mandamentos, né?
Deus colocou lá no matará, não roubará, 11º, a constante de Avogadro. Né? Não é uma medida experimental. Dá mais uma chance para vocês, já que não é a constante de Avogadro. Vocês aprenderam, a nossa escala de massas é uma escala de massas atômicas relativa, não é? Então, a unidade de massa atômica, como é que vocês aprenderam? É 1/12 da massa atômica de quem? Do isótopo 12 do carbono. Quando você faz isso, você diz que a massa desse átomo é 12. 12 unidades de massa atômica, 12U. Né? Esse número é um número puro, porque ele está na definição de massa. Ele não resulta de uma medida direta. Tá certo? Vocês entenderam? Por exemplo, se eu falo, todos, né, que nós temos 10 dedos na mão, nas condições normais. O Lula não tinha, por exemplo. Mas a gente tem 10 dedos. Esse 10 é uma medida experimental? É uma medida experimental? Lógico que não. Eu posso ter contado, mas esse é um número puro. Quando eu falo uma dúzia, uma dezena tem 10 unidades. Essas 10 unidades é uma medida experimental? Não, é a definição da unidade dezena. O mesmo com a dúzia, 12 unidades, é um número puro. Tá? A outra coisa que nós aprendemos, já que eu falei em precisão, bom, números puros tem um número infinito de algarismos significativos. Terceira coisa que a gente viu, que é legal, é que exatidão e precisão são coisas diferentes. Então, vocês também devem ter visto nas leituras obrigatórias que eu defini o que é exatidão e o que é o tal do valor exato. Então, a exatidão, ela diz respeito ao quanto uma medida se aproxima o quanto a medida se aproxima do valor exato, do valor real, do valor verdadeiro. Ao passo que a precisão, ela diz respeito a o quão repetível essa medida é. Então, a precisão, ela diz respeito à repetibilidade da medida. Eu dei exemplo para vocês das balanças, né? Se você pega uma balança que está descalibrada e ela está ruim também mecanicamente, ela tem algum defeito operacional, ela muito provavelmente será inexata e muito provavelmente ela será imprecisa. Então, se eu tenho um valor, meu valor real está aqui, e as minhas medidas experimentais se aproximam desse valor real, quanto mais próximas as medidas forem do valor real, mais exata essa medida vai ser. Agora, se o meu instrumento de medida, se ele for exato, se ele for exato, ele vai ter que ser preciso também, tá certo? Eu não consigo imaginar um exemplo aqui para dar para vocês de um equipamento, de uma balança, por exemplo, já que eu estou dando o exemplo com massa, eu não consigo pensar num exemplo de uma balança que seja exata e que não seja precisa. Por quê? Porque uma balança exata, ela vai dar leituras de valores próximo do valor real. Se ela for imprecisa, eu não consigo repetir esse valor. Então, eu tenho um valor aqui, um valor ali. Então, é claro que a
repetibilidade da minha leitura, ela afeta a minha exatidão. Certo? Vocês vão fazer isso muito provavelmente no laboratório de física, muito provavelmente vocês vão ver como tratar esses resultados na disciplina de estatística. Então, nós não devemos confundir exatidão com precisão, mas a gente faz isso com muita frequência, porque nós partimos do princípio que o instrumento que nós estamos usando está devidamente aferido. As coisas que nós vimos depois foram aquelas regrinhas, né? Uma regrinha para soma e subtração, outra para multiplicação e divisão, outra para logaritmo e, finalmente, a do arredondamento. Então, o que nós vimos é que nas somas e subtrações, a resposta deve conter o mesmo número de casas decimais do que o termo com o menor número de casas decimais. Nós vimos que nas multiplicações e divisões, a resposta deve conter o mesmo número. Às vezes, para número, eu uso o jogo da velha, né? Que agora a gente fala hashtag, né? Então, a resposta deve conter o mesmo número de algarismos significativos do que o termo com menor número de algarismos significativos. Então, isso é porque a gente preserva, mais ou menos, o erro relativo. E, finalmente, nos logaritmos, o que nós vimos é que o número de algarismos significativos é dado pelo número de casas decimais. E nós vimos o exemplo da água, né? Que nós normalmente falamos que uma água quimicamente pura, numa dada temperatura, ela tem pH 7. Quando eu falo pH 7, eu não estou colocando nenhum algarismo significativo. Só estou dando a ideia da magnitude. Então, se a concentração de H+, isso aqui é exatamente igual à concentração de H3O+, como a gente vai ver depois, for 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro, e vocês devem ter lido naquele texto mol, que a gente não usa mais molar, né? Nem aquele emão. A gente coloca unidade de mol por litro. Concentração em quantidade de matéria. Então, 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro, isso aqui vai originar um algarismo significativo. A minha resposta, em termos de pH, vai ter um algarismo significativo. Então, vai ser 7,01 algarismo significativo. E esse 10 aqui, Dalva, o 10 só marca a casa decimal. Esse 10, ele não traz nenhuma informação sobre o quão significativa é aquela medida, ou sobre a precisão daquela medida, ou sobre a exatidão daquela medida. O que falta? Falta a questão do arredondamento, que eu também vou colocar abreviadamente. No arredondamento, tem duas coisas. Somente usar o primeiro algarismo
não significativo. Porque, como o nome diz, algarismo significativo é aquele que reporta com algum significado físico a medida feita. E o último algarismo significativo, como nós já conversamos, ele é impreciso. Desculpa, ele é inexato. Ele é afetado de um erro, ou como vocês aprenderam, ele é duvidoso. O algarismo depois desse algarismo duvidoso é o primeiro não significativo. Eu não olho além dele. Então essa é a primeira regra. Vocês têm 15 números, não venham arredondando desde o 15º. Não vai dar certo. Não vai afetar muito a medida, tá certo? Mas é um procedimento errado. E, finalmente, as regras de arredondamento, vocês sabem, se for maior do que 5, esse primeiro algarismo não significativo, a gente arredonda para cima, se for menor do que 5, a gente arredonda para baixo, e se for 5, a gente vê se o número é par ou ímpar. Então, se for maior do que 5, arredondamento é para cima. Se for menor do que 5, o arredondamento é para baixo. E se for igual a 5, aí vai depender. Se o último significativo for par, fica como está. Se for ímpar, arredonda-se para cima. Isso é que a gente fala do arredondamento para o par mais próximo, né? Porque é tão óbvio, né? É tão fácil que todo mundo fala, eu entendi, eu sei, né? Aí chega na hora da prova, chega na hora de fazer um exercício, vocês esquecem, porque vocês foram treinados durante 3 anos a não ter que olhar para isso. 3 anos pelo menos, né? Durante todo o ensino médio de vocês, valia a história da aproximação. Aproximadamente. Imagina que vocês façam uma medida de volume com uma vidraria que não seja muito precisa. Alguém pode me dizer uma vidraria que seja volumétrica? Uma vidraria que me dê volume com bastante exatidão? A pipeta, que pode ser volumétrica ou graduada, vocês viram que tem 2 tipos lá. A volumétrica, ela entrega um volume fixo e a graduada tem uma escala. Essa é uma. O que mais? Oi? O balão volumétrico. Existem balõezinhos volumétricos, nem todo balão é volumétrico. O laboratório tem balão de fundo chato, que não é volumétrico. Mas, como o nome diz, os balões volumétricos o são. E a gente tem balões volumétricos de vários tamanhos, desde os mais pequenininhos até os maiores. Desde 1 ml ou menor até 5 litros ou maior, né? Então, há uma marquinha no pescoço do balão e se vocês ajustarem o conteúdo do líquido lá dentro, aquele conteúdo vai ser conhecido com bastante exatidão. Tem mais uma ainda, qual é a outra? A bureta. A bureta é aquela vidraria que tem uma torneirinha, um tubo graduado de vidro com uma torneira na parte de baixo. Os destros abrem com a mão esquerda a torneirinha e fecham, como vocês viram, envolvendo a ponta da bureta e agitam com a mão direita. Esse é o jeito certo de fazer. Há muitos anos atrás, né? Há muitos anos atrás mesmo, quando eu fazia química, tinha uma piadinha que os químicos gostavam de fazer, contando intimidades para vocês dos químicos, né? Sobre os farmacêuticos, que felizmente já se alterou completamente, eu estou falando de várias décadas atrás, que o pessoal brincava e dizia que para os farmacêuticos fazer uma titulação, ou seja, determinar a concentração de uma solução, era preciso de 2 pessoas, uma abria e fechava a torneirinha e a outra agitava. Esse é o tipo de situação que, por exemplo, no laboratório de química geral, eu não admito. E apesar de ser uma piadinha,
que na verdade não é uma piadinha, é só uma brincadeira para a gente relaxar, era falada mesmo há algum tempo atrás, e vocês têm sim uma tendência a fazer isso. Principalmente as meninas, né, com toda a nossa estatura, né? Eu estou vendo que é uma turma que não me deixa muito complexada em termos de altura. A gente tem uma dificuldade grande, porque você coloca a bureta e é difícil você ver o menisco. O menisco é aquela superfície que separa a solução do ar, né? E é ela que nós usamos, é ele que nós usamos para ajustar o volume da bureta. Então aí a gente fica com dificuldade, então tem aquela tendência, né? Uma sobe no banquinho para olhar e abrir a torneirinha e a outra vai agitando embaixo. Mas isso é um absurdo, não pode. Bom, uma vidraria, além dessas que são as volumétricas, uma vidraria que não é volumétrica e que a gente usa bastante no laboratório. Tubo de ensaio, mas não é esse que eu preciso hoje. Alguém falou aqui, uma proveta. A proveta, ela mede volumes, mas eu não conheço esses volumes com precisão. Vocês vão verificar isso no laboratório. Vocês vão encher a bureta, e aí eu peço, por favor, receba isso numa outra vidraria, num becker, coloque 30,00. Quando eu falo 30,00, eu estou dando um número bastante exato para vocês. A gente troca bastante, até a gente vai normalizar a linguagem. Então, vocês vão ter que usar uma bureta para fazer isso. Poderia ser uma pipeta? Vocês vão usar a pipeta, mas para entregar 10,00 ml. Tá certo? Aí vocês vão receber isso num becker e vocês têm certeza que ali tem 30,00. Tá? Aí vocês vão ver no becker quanto que o becker tá marcando para vocês. Vocês vão ver que o becker também não é preciso. O becker não é exato, né? E vocês vão transferir usando aquelas técnicas. Eu peço desculpa pelos filmes, que eu espero que vocês tenham visto. Aqueles filmes foram feitos com uma máquina fotográfica que quando eu fazia zoom, o som desaparecia. Tem uma pasta, não faça essa cara de poing, tem uma pasta lá no Stoa, que tem uns filmes, tá? Apesar do som desaparecer às vezes, a imagem está legal. Então dá para vocês verem como é que faz a transferência de líquido. Então, por favor, vejam os filmes antes de sexta-feira, tá? Então, suponham que eu pegue uma proveta que não tem uma exatidão muito grande, então ela vai me entregar 100 ml. Esse aqui já é o duvidoso, já é o algarismo que tem uma certa imprecisão. Mas aí é a única vidraria que eu tenho para medir 1 litro. Então, como é que eu faço? Eu vou pegar 10 vezes e 10 volumes usando essa proveta. E vou colocar num becker grande, no laboratório. Se eu pegar 10 vezes e colocar aqui no becker, qual vai ser o volume que eu vou ter? Qual vai ser o volume que eu vou ter? Esse murmúrio eu não entendo. Qual vai ser o volume que eu vou ter? Vai ser 1 litro. Se eu escrevo assim, quantos algarismos significativos eu tenho? 1. Posso escrever assim? Não. O meu volume tem que ter quantos algarismos significativos? 3. Se eu colocar 10 vezes esse volume de água aqui, eu vou ter, tecnicamente, eu vou ter 1000 ml. Mas se aqui eu tenho um algarismo significativo, aqui eu tenho quantos? 1, 2, 3, 4 algarismos significativos. E eu não posso ter, né? Porque a medida de volume que eu usei só tinha 3. Eu não posso melhorar a exatidão, porque ia ser fácil, né? Eu não ia precisar de equipamentos sofisticados. Se eu pudesse melhorar a exatidão de uma medida fazendo um número grande de medidas com aquele instrumento. Não tem sentido, né? Então, como é que eu faço para que a minha resposta tenha 3 algarismos significativos?
Porque o quê? Porque aqui, ó, cada medida de volume que eu usei foi feita nessa proveta que me media 100 ml, 3 algarismos significativos. Mas se eu pegar e medir 10 vezes 100 mililitros e colocar no becker, o meu volume final vai ser 1 litro ou 1000 ml. Só que eu não posso expressar desse jeito se eu for fazer com o número correto de significativos. Porque se eu usar 4, eu estou aumentando a precisão da minha medida. Eu não posso. Eu coloco potência de 10. Porque a potência de 10 é a que remove essa ambiguidade. Então, olha, isso aqui é um número puro. Não está afetado de erro. Se eu souber contar até 10, esse 10 não está afetado de erro, certo? Se eu errar, e ao invés de colocar 10 vezes o volume da proveta, eu colocar 9 vezes ou eu colocar 11 vezes, isso é um erro grosseiro que eu estou fazendo. Um erro grosseiro é um erro do operador, tá certo? Não tem a ver com o número de operações. Isso aqui é um número puro, então ele não contamina esse volume. Então o volume, ele tem que ter 3 algarismos significativos, porque essa é a precisão que eu tenho aqui.